Próxima pergunta. Nas diferentes dimensões das esferas espirituais, existem seres que não possuem espíritos como nós, seres humanos? Sim. A partir da 8ª dimensão, que é o mundo dos Tathagatas ou o mundo dos Niorais, você não tem mais a forma humana. Até a 7ª dimensão, que é o mundo dos anjos, o mundo dos Bodhisattvas, até a 7ª dimensão, os espíritos não se reconhecem se não for como um humano. Os espíritos até a 7ª dimensão, eles precisam ainda das características humanas para se reconhecerem. Precisa de braço, perna, olhos, ele precisa ainda da aparência. Corte de cabelo, roupa, ele ainda se identifica como essa figura humana. Porque até a 7ª dimensão, o ciclo reencarnatório é mais rápido. São centenas de anos, ele é mais intenso do que na 8ª dimensão. A 8ª dimensão, o ciclo reencarnatório pode levar milênios. Já na 7ª, você tem ali um processo mais rápido. E como a alma veio à Terra, essa alma se identifica mais com essas características do corpo físico e por isso tem essa necessidade de ainda ter a forma humana. Porém, a partir da 8ª dimensão, que é o mundo dos Niorais, os espíritos já não têm mais os traços humanos. Esses espíritos podem ser resumidos como blocos de luz. É um bloco de luz imenso. É isso que é aquele espírito, não tem mais uma forma humana. Por exemplo, Thomas Edison, Albert Einstein, eles são Tathagatas, são espíritos da 8ª dimensão. Você pode pensar, bom, mas eles vieram à Terra. Sim, mas eles vieram para cumprir uma missão específica. Naquele período em que eles estão encarnados, eles têm a forma humana. Porém, originalmente, o espírito deles não tem mais a forma humana. Quando eles retornam a essa dimensão original, eles voltam a fazer parte desse bloco de luz e não se reconhecem mais como uma forma humana. No livro As Leis do Sol, que é esse livro aqui, esse aqui é a versão capa dura. A gente tem a versão brochura hoje disponível. Quem quiser adquirir, é só enviar uma mensagem no meu WhatsApp, que fica aqui na descrição do vídeo. No livro As Leis do Sol, o mestre Okawa, ele fala sobre a 8ª dimensão, que é essa dimensão na qual os espíritos não têm mais a forma humana. O mestre ensina o seguinte: até o estado de Bodhisattva, as pessoas só conseguem perceber a sua alma conforme a aparência humana. Mas, na verdade, o ser humano, em sua característica original, ele é um corpo de energia inteligente e sem forma. Nós, na verdade, somos uma energia sem forma. A gente tem a forma humana hoje, ela é necessária, mas quando o Senhor Alcantara nos criou, ele nos criou como uma energia inteligente e sem forma. Conforme a gente vai vivendo o processo evolutivo, conforme a gente vai vivendo a reencarnação, nós vamos nos apegando à figura física do corpo humano. Isso a gente vai perdendo aquela liberdade original de ser um espírito. Os anjos até a 7ª dimensão têm ainda a forma humana. Mesmo estando no outro mundo, eles dão continuidade ao aprimoramento espiritual numa forma humana. Então, mesmo estando lá na 7ª dimensão, eles preservam essa característica humana. Agora, já no mundo dos Tathagatas, mundo dos Niorais, na 8ª dimensão, os habitantes da 8ª dimensão têm a consciência de que não tem mais uma forma humana. Eles sabem que essa forma humana só é uma lembrança do passado. Ele não caracteriza ele a forma humana. Ele pensa, aquela forma humana foi uma casca que eu usei para cumprir uma missão específica, agora eu não preciso mais, agora eu voltei ao meu estado original. O Niorai, ele tem a consciência de que ele é um aglomerado de luz.
na vida cotidiana, ele é luz. Por exemplo, vamos imaginar que um médium, ele esteja na Terra, ele faça uma viagem astral ao mundo dos neurais. Então, esse médium está no plano físico fisicamente e ele faz então uma viagem astral, ele vai para o outro mundo. Quando ele chegar no mundo dos neurais da 8ª dimensão, ele vai ver os neurais como a forma humana. Se ele vê o Thomas Edison, se ele for ver o Einstein, vão estar lá na forma humana. E eles podem até convidar esse médium para tomar um chá, para conversar com eles. E quando o médium retorna à Terra, ele vai relatar isso, dizendo que o mundo dos neurais é o mundo em que tem determinado tipo de pessoa, os habitantes têm um brilho divino, as ruas são pavimentadas com rubis, os edifícios adornados com diamantes. Isso é o que o médium observa. Mas nada daquilo existe. Ele só viu aquilo porque os neurais fizeram essa imagem para ele se sentir à vontade, para ele poder relatar aquilo. Mas, na verdade, nada daquilo existe. Se esse médium observasse com atenção, ele ia ver que, na verdade, aqueles edifícios eram os próprios neurais na frente dele. E se ele olhasse com mais cuidado ainda, ele ia ver que o que ele achava que era a forma humana era um bloco de luz. Eles só estavam se transformando naquela forma para o médium poder enxergar eles. Por isso, a iluminação dos neurais, dos Tathagatas, é a iluminação na qual eles não têm forma definida. Inclusive, eles compreendem uma lei espiritual chamada de uns são muitos e muitos são um. Uns são muitos e muitos são um é uma iluminação da 8ª dimensão. Se você quiser entender mais, leia o livro As Leis do Sol. O livro As Leis do Sol é o livro mais importante da Rap Science e, na minha opinião, o livro mais importante para quem se interessa por religião e espiritualidade. Leia esse livro. O que a gente está falando aqui são 4 páginas só. E olha o que tem de informação. Uns são muitos e muitos são um significa um Nyorai, ele pode se transformar em 10.000 Nyorais. A gente na 3ª dimensão é difícil entender isso. Como é que um se multiplica em 10.000? Por exemplo, se um Nyorai ele tem 10 tarefas para executar, ele se divide em 10 e executa essas tarefas. Se tem 10.000 trabalhos, esse Nyorai se divide em 10.000 e executa cada um dos trabalhos. Apesar de parecer que tem 10.000 Nyorais, na verdade tem uma consciência que controla todos eles. Essa é a iluminação da 8ª dimensão. É realmente incompreensível da perspectiva humana, mas isso existe no mundo espiritual. É como se, por exemplo, um Nyorai tivesse que fazer 10.000 cirurgias. Ele então se divide em 10.000, executa especificamente as cirurgias, parece que é 10.000, na verdade é um só. Isso porque ele não tem mais a consciência humana. Se a gente tem a consciência humana, a gente pensa, eu sou um. O Nyorai não. Ele é um bloco de luz. Logo, ele pode se transformar no que ele quiser sem perder a essência dele. Então, essa é a resposta para essa pergunta. Quem quiser se aprofundar no assunto, sugiro a leitura do livro As Leis do Sol.